Com esta grande oportunidade, eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor e os queridos ouvintes que possa ter um bom encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amados irmãos, querido ouvinte da palavra de Deus, eu estou aqui nesta noite e são exatamente 8 horas e 20 minutos, 8 horas e 20 minutos da noite. Eu estou aqui para transmitir para você aquilo que o Senhor fez na minha vida e aquilo que o Senhor está fazendo. Espero que esta pregação, que esse estudo ou esse testemunho possa te ajudar a você ter conhecimento. A Bíblia diz que por falta de conhecimentos, muitos estão perecendo. Por falta de conhecimento, muitas pessoas vão perecer ou já pereceu. Então, meus queridos amados irmãos, querido ouvinte da palavra de Deus, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus ele é eterno, Jesus ele é bendito, Jesus tem que ser glorificado, tem que ser louvado. Mas para você glorificar a Deus, para você exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você ter este privilégio de fazer isso, você que tem que ter uma coisa na sua vida, na tua alma, no teu corpo, ou seja, onde que for, no membro do teu corpo, você tem que ter a presença do Espírito Santo. Você tem que ser cobrido pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amados irmãos, aqui se encontra um versículo na palavra de Deus que encontra em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não frase brotar. Nós sabemos que Deus fez um concerto eterno comigo, Deus fez um concerto eterno com você, e ele disse: ainda que tua mãe não serva a Deus, ainda que teu irmão não serva a Deus, ainda que teu filho não serva a Deus, mas com você Deus fez um concerto eterno. Tudo que ele mandar você fazer, você vai fazer, e tudo que ele mandar você falar, você vai falar. Não importa se seu irmão serve a Deus, se a sua irmã serve a Deus, se o seu pai serve a Deus, se a sua mãe serve a Deus, ou tua esposa serve a Deus, ou teu esposo serve a Deus. Não importa. O que importa é que Deus te chamou. O que importa é que Deus te separou. O que importa é que Deus te capacitou. Então, se ele te chamou, se ele chamou, separou e te levantou, para quê? É para você ficar caído? Não, porque não existe ninguém que está levantado que está caído. O caído se levantou. Então você estava caído, você estava desviado, você estava afastado, você estava sem Cristo, você estava no caminho errado, você estava no caminho da prostituição, você estava no caminho do adultério, você estava no caminho da separação, você estava no caminho do divórcio, você estava no caminho do erro, de tudo que contradiz a palavra de Deus. Mas agora não, agora o Senhor te chamou para quê? Para fazer uma grande obra. Olha o que a Bíblia disse em Salmo 4, versículo 3. O Senhor separou para ele aqueles que é querido de coração. Ele ouvirá quando nós clamar pelo nome dele. Então nós sabemos que nós hoje somos separados. Para quê? Separado para quê? Para que você separa uma coisa? Você, quando está trabalhando, ali você começa a fazer uma reciclagem. Ali tem laranja boa, laranja podre, mexerica boa, mexerica podre. Você começa a separar. Esta aqui presta, essa não presta. O que presta, você vai separar de lado. E a que não presta, vai para o outro lugar, para o outro local. Assim também somos nós aqui na terra. O Senhor, quando ele nos chamou, lá em Mateus 11, 28, ele falou assim: olha, você está cansado, você está oprimido,
você está desesperado, você está fadigado, você está numa aflição. Então eu agora estou te chamando, em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos você que está cansado, oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E além disso ele falou, e aprendei de mim, que eu sou manso, humilde, e acharei descanso para a vossa alma. Então, você foi chamado por Deus. Agora, ele te chamou, agora ele vai te separar, que está lá em Salmo 4, versículo 3. O Senhor separou para ele aqueles que é querido de coração. Ele ouvirá quando nós clamar pelo nome dele. Agora você tem um privilégio muito grande agora, porque você foi chamado, separado, agora você pode clamar, agora você pode pedir, agora você pode implorar, que Deus vai te ouvir o teu chamado. Deus vai ouvir a tua oração. Quando a pessoa não levanta a mão, não aceita Cristo como o salvador da alma dele, a Bíblia diz que Deus não ouve a oração dele, Deus não ouve o clamor dele. Agora está ficando maluco, missionário José de Oliveira Ribeiro? Como que você disse isso? Tem base na Bíblia? Sim, tem base na Bíblia Sagrada, porque eu não prego nada fora da Bíblia, eu não falo nada fora da Bíblia. Por quê? Isso é coisa séria, isso não é brincadeira. Para mim te acusar, para mim falar de você, eu tenho que ter base na Bíblia, porque se eu não tiver base na Bíblia, eu não posso apontar o dedo para você. A Bíblia diz em João 9, versículo 31, que Deus não ouve a pecador. Deus não ouve a pecador, mas, presta atenção, João 9,31, Deus não ouve a pecador, mas se esse é temente, assim a esse Deus ouve. Quem é temente que a Bíblia fala? Temente é você, que teme a palavra, você teme a palavra de Deus. O ímpio lá fora não está nem aí para a palavra de Deus, porque se ele tivesse preocupado ou dando importância à palavra de Deus, ele não ia para o boteco beber cachaça, ele não ia para o boteco para tomar cerveja, ele não ia fumar maconha, ele não ia cheirar cocaína, ele não ia fazer o uso das drogas, ele não ia prostituir, ele não ia separar da mulher dele, arrumar outra mulher, vice-versa. Se ele estiver preocupado com a palavra, ele ia ler a palavra de Deus, que a Bíblia é sagrada. A Bíblia diz lá em Malaquias 2,16, eu sou o Senhor teu Deus que odeia o divórcio. Ele sabe que Deus odeia o divórcio. A palavra de Deus é que diz, Malaquias 2,16, eu sou o Senhor teu Deus que odeia o divórcio. Então, se ele estiver preocupado mesmo com a palavra de Deus, ele não ia entrar por este caminho. Além de divorciar, aí ele vai casar de novo. Ele está preocupado com a palavra de Deus? Não, vamos deixar este lado, porque o que me interessa não é isso. O que interessa agora é outra coisa. Então, meu amigo, é a respeito de oração, a respeito de Deus ouvir e Deus não ouvir. Não tem como Deus ouvir a tua oração, não tem como Deus ouvir o teu clamor, se você não está na presença de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, fala assim, se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar, se converter dos maus caminhos, então o Senhor lá de cima ouvirá o nosso clamor, perdoará os nossos pecados. O que está dizendo? Se meu povo, primeiro você tem que ser povo de Deus. Se meu povo que chama pelo meu nome, você chama pelo nome de Jesus ou pelo nome de Maria? Você chama pelo nome de Jesus ou pelo nome de São Benedito? Você chama pelo nome de Jesus ou Santo Antônio, ou Nossa Senhora de Lapa, ou Nossa Senhora de Lourdes? É tanto tipo de santo que tem aqui na face da terra que está fazendo vergonha. O povo mesmo que não aceitou Jesus, ele está perdido, ele está confuso. É tanto santo que ele não sabe qual santo que ele clama. Se ele clama por Maria, se ele clama por Pedro, se ele clama por Nossa Senhora da Lapa, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de São Benedito, é tanto tipo de santo, ele não sabe. E além disso, ele fica perdido. Mas quando o homem, quando a mulher levanta as mãos, aceita Jesus, obedecendo a palavra de Deus que está escrito aqui, ele vai ter sucesso na vida espiritual dele, com certeza.
Quando ele busca conhecimento na palavra de Deus, ele não fica perdido. Ele vai passar luta, prova, perseguição, pedrada, calúnia, tudo isso vai vir sobre ele. Mas se ele estiver firmado na palavra de Deus, se ele estiver preocupado com a palavra de Deus, ele vai estar firmado na palavra de Deus. Agora, a pessoa que não está firmado na palavra de Deus, ele vai desviar, ele vai afastar, ele vai arredar do caminho, ele vai partir para o adultério, ele vai partir para a prostituição, ele vai partir para a mentira, ele vai partir para as drogas, ele vai partir por tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas o homem, a mulher que estiver preocupado com a palavra de Deus, ele vai fazer o que a Bíblia pede. A Bíblia diz em Salmo 32, versículo 9: não sejais como cavalo, nem como a mula, sem entendimento, cuja sua boca precisa de freio e cabreço. A Bíblia diz em Salmo 32, versículo 8: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiarei com meus olhos. Aí ele vai ter conhecimento da palavra de Deus, ele vai estar preocupado: oh meu Deus, eu não posso fazer isso, porque a Bíblia diz em Salmo 32, 9, para mim não ser como cavalo, nem como a mula sem entendimento. Eu tenho uma Bíblia Sagrada, eu tenho que ler ela, eu tenho que examinar ela, eu tenho que ter cuidado, para ter muito cuidado em guardar a palavra de Deus no meu coração, para mim não pecar. Mas se por acaso eu pecar, tem um versículo na Bíblia que fala em 1 João, capítulo 2, versículo 1: filhinho, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequei, mas se por acaso pecar, tem um advogado diante do Pai, igreja do Senhor Jesus. Querido ouvinte da palavra de Deus, quem está preocupado com a palavra de Deus, ele vai fugir do pecado, ele vai correr do pecado, ele vai ter conhecimento da palavra de Deus. Ele sabe que está escrito em Malaquias 2,16 que ele não pode divorciar. Ele sabe que está escrito na Bíblia Sagrada em Marcos 10, que se ele casar com a mulher divorciada, e a mulher casar com o homem divorciado, comete adultério. Ele sabe disso, que lá em 1 Coríntios, capítulo 7, está dizendo que não é para separar de jeito nenhum, mas se por acaso separar, é para viver só. Agora, quem não estiver preocupado com a palavra de Deus, meu filho, ele não está nem aí, porque o verdadeiro caminho vai encontrar dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Fora da palavra de Deus, não tem outro caminho, não tem outra solução. Não adianta você ficar com raiva, não adianta você ficar nervoso, não adianta você ficar agitado. A palavra que eu prego, ela dói, ela machuca, ela fere. Mas é para o seu bem, é para te ajudar. Aleluia. Quer que Deus ouva a tua oração? Quer que Deus ouva o teu clamor? Olha o que a Bíblia disse. Isaías 58, versículo 9: então clamará e o Senhor te responderá: eis-me aqui, se tirar do meio de ti eu julgo o estender do dedo e o falar mentira. Jesus, a palavra de Deus é boa demais, a palavra de Deus é gostosa, a palavra de Deus vale a pena seguir ela. A Bíblia diz em Isaías 58, versículo 1: clamas em alta voz, disse meu povo as suas transgressões, anuncia o meu povo teus pecados. Meu irmão, minha irmã, querido ouvinte da palavra de Deus, quando você anuncia o meu pecado, quando você fala do meu erro, você não está me condenando, você está me ajudando eu. Como eu conheço a palavra de Deus, eu tenho que dar crédito à palavra de Deus. É a palavra que disse, não é eu que estou dizendo. A minha boca está sendo aberta porque eu estou vendo aqui dentro da palavra de Deus. Bendito e louvado é o nome de Jesus Cristo. Por falta de conhecimento você vai perecer. Por falta de conhecimento muitos estão perecendo. Você pode ter certeza disso. Meus queridos amados irmãos, querido ouvinte da palavra de Deus, então aprende isso, aprende isto. Aprende esta palavra, João 9,31, Deus não ouve a pecador, não ouve, mas se esse é temente, assim a esse Deus ouve. Como que você pode dizer que é temente a palavra, sendo que você bebe, sendo que você fuma, sendo que você joga, sendo que você adultera, sendo que você prostitui, sendo que você não segue a palavra de Deus? Você não é temente. Olha o que a Bíblia disse. Em Provérbio capítulo 1, versículo 28. Provérbio 1, capítulo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Isaías capítulo 1, versículo 15. Pelo que
quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não a ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quer mais uma? Jeremias capítulo 11, versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderei escapar, e clamarão a mim, e eu não o ouvirei. Quer mais? Jeremias capítulo 14, versículo 12. Quando jejuares, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecer holocausto e oferta de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Quer mais? Jó capítulo 35, versículo 12. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Aleluias. Bendito e louvado é o nome de Jesus Cristo. Então é a prova de que Deus não ouve. Meu irmão, se Deus ouvisse o meu clamor e o meu pedido, não precisaria de eu se converter, não. Quando você está no boteco bebendo cachaça, fumando maconha, cheirando cocaína, heroína, aprostrado ao redor de uma imagem de escultura que a Bíblia condena em Isaías 44 e Isaías 46, diz assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura, malditos são todos aqueles que seguem em procissão. É Bíblia sagrada que está dizendo isso, meu amigo. Quando você é alcançado pela misericórdia de Deus, a igreja é alguém que na terra está orando por você. Não é porque você está orando, não é porque você está clamando, não é porque você está pedindo, não. A igreja que está orando. A igreja sou eu. A igreja somos nós que levantamos as nossas mãos, aceitamos a Cristo como nosso Salvador da nossa alma. Aí nós começamos a clamar e Deus começa a ouvir o nosso clamor e vai atender o nosso clamor e vai até o cachaceiro, e vai até o macumbeiro, e vai até o feiticeiro, e vai até o católico, e vai até as prostitutas. Aí começa a atender o nosso clamor, porque nós colocou na posição, nós estamos clamando com sinceridade, com fidelidade em nosso coração. Aí Deus começa a atender o nosso clamor e vai lá e tira aquela pessoa. Então por isso, igreja do Senhor Jesus, a importância que tem de você orar, a importância que tem de você jejuar, a importância que tem de você consagrar a tua vida. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que viver em santidade, em comunhão um com o outro, para que Deus venha atender a nossa oração e o nosso clamor, para que nossa oração não seja interrompida pelo nosso inimigo das nossas almas. Aleluias. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, Jesus, ele está querendo ter um encontro com você. Jesus quer te separar. Jesus está te chamando, além de ele chamar você, ele quer te separar para uma grande obra, para ser realizado na tua vida, para você ajudar a ganhar alma. Mas o problema é que você, que disse ser cristão, você está mostrando frouxo, você está mostrando fraco, você está mostrando desanimado. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 10. Se nós mostrarem frouxo no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena. Meu irmão, minha irmã, pastor, presbítero, diácono, missionário, missionária, mostre para esse mundo que você não é frouxo, você não é fraco, você não pode estar desanimado. Jesus está do teu lado, Jesus está com você, o Espírito Santo está juntinho com você. Mas agora, se você mostrar frouxo, fraco, desanimado, você não consegue fazer nada para Deus. Se você não consagrar a tua vida, tu vai desviar, tu vai afastar. Tem uma necessidade tão grande de você conhecer a verdade. Você tem que conhecer a verdade. Conhecer a verdade não é simplesmente levantar as mãos e aceitar a Cristo. Conhecer a verdade não é simplesmente ser usado nos 9 dons espirituais. Conhecer a verdade não é simplesmente pegar uma Bíblia Sagrada e ir para a igreja. Não é só isso, não. Conhecer a verdade é você estar dentro da verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36, se verdadeiramente o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. Acabou.
Não pode desviar, não pode afastar. Quem conhece a verdade não desvia. Quem conhece a verdade não afasta. Quem conhece a verdade não arreda, ainda que ele peca. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequei, mas se por acaso pecar, tem um advogado diante do Pai. Oséias 6:3. Conhecemos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo muito mais. Eu passo prova, luta, perseguição, pedrada, calúnia. Eu sou ser humano. Tenho meus desejos carnais. Só que o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Ele disse para mim que você não pode fazer isso porque você é meu filho. Você não pode fazer isso porque você é separado. Você não pode fazer isso porque eu te chamei. Você não pode fazer isso porque minha palavra condena. Quando a palavra condena, você não pode fazer. Aleluias, bendito e louvado é o nome de Jesus Cristo. Então você tem que conhecer a verdade e tem que prosseguir em conhecer muito mais. Há uma diferença de você conhecer a verdade e andar com a verdade. Quem anda com a verdade desvia. Quem anda com a verdade afasta. Quem anda com a verdade peca, erra e vive no pecado. Mas quem conhece a verdade nunca desvia. Quem conhece a verdade nunca se afasta. Quem conhece a verdade, ainda que ele erra, ainda que ele falha, ele vai lembrar lá em 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequei, mas se por acaso pecar, tem um advogado diante do Pai. Então Jesus é meu advogado. Jesus é teu advogado. Pega o teu problema, pega a tua situação, pega os teus erros, pega tudo, entrega na mão de Jesus e deixa para ele. Não vai atrás, deixa Jesus fazer o querer dele, a vontade dele. Quando você coloca o teu dedo no teu nariz, Deus tira a mão dele e deixa você se lascar, deixa você se complicar, deixa Deus fazer a vontade dele. Deus quer fazer o querer, a vontade dele. A palavra de Deus nos fala, o nosso Deus falando: o meu caminho não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É diferente, meu irmão. Nós temos que entender o agir de Deus. Eu estou aprendendo a viver dentro do Evangelho. Eu estou aprendendo a viver o verdadeiro Evangelho. Muitas pessoas se ignoram. Disse para mim: ah não, você prega muito duro dentro da igreja. Você prega muito duro em culto ar livre. Eu sou ameaçado de morte. Muitas pessoas já me ameaçou em me matar, eu pedindo para me parar de pregar essas pregações. Eu não tenho um compromisso com o homem. Eu tenho um compromisso com Deus. Porque quem me libertou da cachaça foi Jesus. Quem me libertou dos vícios das drogas foi Jesus. Quem colocou paz dentro de mim foi Jesus. Quem me consola é o Espírito Santo. Quem me convence do pecado é o Espírito Santo. Eu não estou nem aí para você. Se você aceita ou não, se você acredita ou não, esse é problema seu. Deus tem um chamado na minha vida. Eu sou obrigado, meu irmão. Eu sou obrigado, minha irmã. Eu sou obrigado, querido ouvinte da palavra de Deus, a pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16 fala assim: se eu anuncio o Evangelho, não tem que se gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o nome de Jesus Cristo. Ai de mim se eu não anunciar este Evangelho poderoso. Eu tenho que anunciar. Se você agrada ou não, eu tenho que anunciar. Se você aceita ou não, eu tenho que anunciar. Se você vai ficar com raiva de mim ou não, eu tenho que anunciar. Num dia que eu estava dentro do boteco tomando cerveja, num dia que eu estava nos morros aí, queimando um baseado, cheirando um loló, você estava lá junto comigo para me libertar? Você não estava. É o Espírito Santo que foi lá me visitar. Meu amigo, Evangelho é coisa séria. Evangelho não é brincadeira, não. Evangelho tem que ter renúncia. Evangelho tem que ser verdadeiro. Você que prostitui, você que adultera. Estou falando de você que é cristão, que tem o nome de cristão. Você que diz ser cristão e está contando mentira para os outros, cuidado.
A Bíblia diz em Ezequiel 13:8: por causa de você falar mentira e ver a mentira, eis que eu sou contra vós, disse o Senhor Jeová. Salmo 119, versículo 163. Eu abomino e detesto a mentira. Meu irmão, Isaías 52, versículo 11: retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toquei coisas imundas, purificai os vossos corações, aqueles que levam a palavra do Senhor. Aleluia. Você que está levando a palavra do Senhor, você não pode prostituir. Você que está levando a palavra de Deus, você não pode adulterar. Você que está levando a palavra de Deus, você não pode mentir. Doa quem doer, fere quem ferir, machuca quem machucar, mas fala a palavra de Deus. Muitos não estão tendo mais coragem de falar a palavra de Deus, porque está no erro. É lógico, tem muitos que não falam. O que eu falo é porque o chamado dele não é para esta área. Cada um tem um chamado diferente um do outro, mas tudo é Deus que está usando. O que importa é que você tem que colocar na posição. O que importa é que você tem que andar com sinceridade, com fidelidade. A santidade tem que estar dentro de você. A santidade tem que estar no teu corpo. A santidade tem que estar no teu andar. A santidade tem que estar no teu falar. Meus queridos amados irmãos, querido ouvinte da palavra de Deus, esta palavra é para te libertar, esta palavra é para te transformar, esta palavra é para te curar, esta palavra é para te ajudar. Qual é a palavra? A palavra de Deus. Você viu aqui, escrita a palavra de Deus, que Deus não ouve ímpio? Não adianta, meu irmão. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Ou você conhece a verdade, ou você não conhece a verdade. Não tem outra maneira de conhecer a verdade sem a palavra de Deus, não. Quantas pessoas que hoje, que está vivendo desta maneira, quantas pessoas hoje, que é casado, tem a esposa dele, ou tem um esposo, aí separa, até aí tudo bem, aí separa e parte para o segundo casamento. Eu quero dizer para você, quando você casou, tem a tua esposa ou teu esposo, quando você separa e divorcia e casa de novo, o Espírito Santo já não está mais na tua vida. Não existe Espírito Santo na sua vida, meu amigo. Como que o Espírito Santo está na tua vida? A Bíblia diz que o Espírito Santo é que conduz o homem. O Espírito Santo é que consola. O Espírito Santo é que convence. Como que você vai divorciar e casar de novo, sendo que a Bíblia diz em Marcos capítulo 10, o homem que casar com mulher divorciada, a mulher que casar com homem divorciado comete adultério. Ah, mas Jesus perdoa. Lógico que Jesus te perdoa quando você pede perdão e larga. Não adianta você casou com a mulher divorciada, ou você casou com um homem divorciado e pede perdão e continua com ela, não vai adiantar de nada. Aí é uma libertação, aí é uma transformação. Essa situação, irmão, isso é coisa séria. Prostituição, adultério. Tem muitas pessoas que confundem adultério com prostituição. Pessoa solteira nunca adultera. Pessoa solteiro que nunca casou, ele não adultera, ele prostitui. A pessoa que já casou, teve um relacionamento, foi lá no cartório, assinou lá o seu casamento, você agora adultera. E isso é pior do que prostituição. Meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, lembra desta palavra. Coloca esta palavra dentro do teu coração. Vive a palavra. Anda com a palavra. Conhece a palavra. Você tem que conhecer. Se você não conhece, você está perdido. Eu vi um testemunho do irmão dizendo assim: eu não preciso ler Bíblia Sagrada não. Para que eu vou ler? O meu chamado é no louvor. O meu chamado é para cantar hino. E também não preciso de ler não, porque na hora certa o Espírito Santo faz eu lembrar. Como que o Espírito Santo vai lembrar você uma coisa que você não leu, uma coisa que você não escutou? Para o Espírito Santo lembrar você que está escrito um versículo na Bíblia que condena aquelas atitudes que você está fazendo, você tem que ler.
Se você não ler, você não vai ter conhecimento. É por isso que você vai continuar dessa maneira. É em nome de Jesus Cristo, meu irmão. É em nome de Jesus Cristo, queridos ouvintes da palavra de Deus. Você que é afastado do caminho do Senhor, que vai ouvir esse vídeo. É em nome de Jesus Cristo. Aprofunda na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia disse. Em Jeremias capítulo 5, versículo 8. O homem levanta pela manhã, rinchando como cavalo, atrás da mulher do próximo. Você que é casado, tem a tua esposa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Seja um cristão verdadeiro. Seja um cristão honesto. Seja um cristão fiel. Seja um marido fiel, honesto, verdadeiro. Seja uma esposa honesta, verdadeira. Aleluias. Entra no caminho que é Jesus Cristo. Entra dentro da palavra. Aleluia. Você precisa ter esse conhecimento. Senão você está lascado. Você está perdido. Olha o que a Bíblia diz. 1 João 2 e 1. Não é para você pecar. Não é para você errar. Mas se por acaso errar e falhar, você tem advogado que é Jesus Cristo. João 14, versículo 1. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em Jesus. Porque na casa do Pai dele há muitas moradas. Se não fosse assim, eles não teriam dito. Crê na palavra. Crê também em Jesus que está dentro da palavra. João 14, versículo 6. O próprio Jesus falou isso. Eu sou o caminho, eu sou